Ultimamente, os meios de comunicação social têm divulgado com uma certa frequência realidades que nós, povo brasileiro, costumamos qualificá-las por escândalos, especificamente na área da política. Escândalos envolvendo alguns dos nossos homens públicos. Escândalos apresentados como realidades repugnantes, supostos crimes, alguns deles já confessados. E verdadeiramente eles são escândalos. Hoje nós vamos tratar dessa realidade mais à luz da Bíblia, porque a palavra escândalo é uma categoria bíblica. É uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, com dois significados, como nós veremos. Obrigado pela sua audiência, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Você está assistindo ao programa Luz da Vida, que vai ao ar todas as semanas. Falar de escândalo é falar de uma realidade que está sempre associada a atitudes humanas. Ordinariamente não se fala de escândalo na natureza, seja no reino vegetal, seja no reino animal, animais irracionais. Escândalo é somente no mundo humano. Mas o que é um escândalo? Qual a etimologia dessa palavra? A Escritura foi redigida no Antigo Testamento, boa parte dos livros do Antigo Testamento em hebraico, outra parte em grego. Da mesma forma, o Novo Testamento, praticamente todo ele foi escrito em grego. Somente a versão de Mateus original foi escrita em aramaico, mas se perdeu. O que nós temos é o original grego. E na língua grega existe uma palavra, skandalon, que significa pedra de tropeço. É uma realidade que leva uma pessoa a cair. Existe na Bíblia o escândalo bom e o escândalo mau. O escândalo desejável e o escândalo condenado. O escândalo reprovável por Deus. Mas como assim? Se escândalo é pedra de tropeço, existe escândalo bom? Deus recomenda que nós escandalizemos as pessoas, é isto? Não, não é isto, mas é quase isto. Veremos no decorrer desse programa que o próprio Deus é um escândalo. Por quê e para quem ele é escândalo? Convido você a ficar até o final do programa diante do televisor, porque você vai descobrir em que sentido. Mas nós vamos começar a citação de alguns textos da Escritura que tratam do escândalo mau, do escândalo nocivo, do escândalo prejudicial. Dos lábios de Jesus saiu esta palavra. Jesus chamou determinadas pessoas de pessoas escandalosas. Veremos a frase exata de Jesus exatamente agora. Então, com a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, que respondeu, reagiu a uma atitude de alguém que caminhava com ele e que fez para nosso Senhor Jesus Cristo uma proposta indecente. Ele escandalizou Jesus e Jesus o reprovou. Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe:
Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro havia feito uma proposta para Jesus, que Jesus não fosse até o fim com o seu propósito de subir a Jerusalém, porque ele acabaria morrendo. Mas foi exatamente para isto que Jesus veio. Apesar de motivado por uma boa vontade, Pedro acabou aqui sendo instrumento de Satanás, porque, por meio de suas palavras, Jesus foi tentado a não consumar a obra para a qual ele veio. Tu és para mim um escândalo, pedra de tropeço, ocasião de pecado, instrumento do demônio para que Jesus pecasse, desobedecendo ao Pai. Esse é o escândalo mau. Quando nós, mesmo cheios de boa vontade, acabamos contribuindo para levar uma pessoa para pecar. Acabamos arrastando ou propondo com nosso mau exemplo, com nossas más palavras, com nossos maus conselhos, sugerindo uma pessoa, arrastando uma pessoa, levando uma pessoa a pensar o que não é de Deus, a dizer o que não agrada a Deus, a fazer o que ofende a Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo adverte os cristãos da cidade de Roma a desconfiar daqueles que causam escândalo. Vejamos o que ele diz nesse texto muito precioso. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Já naquele tempo, no seio da comunidade cristã de Roma, haviam os escandalosos, aqueles cuja conduta, cuja pregação, cujo comportamento, cujas atitudes provocavam danos na comunidade. O remédio, neste caso, é evitá-los. Aliás, no próprio senso comum da palavra, ninguém bem formado, ninguém que recebeu uma formação cristã esmerada, e até os não cristãos, mas com princípios sólidos, desejam conviver com pessoas escandalosas, palavras escandalosas, atitudes escandalosas, inconvenientes, que levam os outros à perplexidade. Evitai-os. Mas não era somente na comunidade cristã de Roma, mas também na comunidade cristã de Corinto, de Roma na Itália para Corinto na Grécia. Vejamos o que o mesmo apóstolo Paulo, sabedor de que no seio da comunidade cristã de Corinto havia escandalosos, reparem o que ele diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, de 1 a 3. Na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Paulo tem consciência de que um comportamento indigno resvala imediatamente na credibilidade do Evangelho. A crítica se dirige não apenas ao escandaloso, mas à mensagem que ele anuncia, mas à instituição a qual ele pertence. O cristão deve ter este cuidado. O ditado, portanto, de que eu não devo satisfação a ninguém, isso não vale para o cristão que recebeu da parte de Deus e da Igreja a responsabilidade
responsabilidade de anunciar o Evangelho, dando credibilidade a Cristo e à mensagem dele, e também credibilidade à Santa Igreja. A ninguém damos motivos de escândalo. Percebe-se por isso a gravidade de uma atitude escandalosa que chega ao conhecimento dos fiéis. Jesus, certa feita, disse que aquele que escandaliza um só desses pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Ou seja, fazendo isto, a pessoa se mata. É como se Jesus dissesse: a punição, o castigo para um escandaloso é muito maior do que a morte dele. Há algo pior para um escandaloso que a morte física, é a morte eterna. Este é o escândalo mau. Este é o escândalo perverso. Esta é a grande tragédia. Este é o grande mal que se pode causar à Igreja. Diz-se que, ao longo da história da Igreja, muitos males contra ela vieram de fora. E é verdade. Isso continua a acontecer. Mas também o perigo para a Igreja vem de dentro, quando os próprios cristãos, sejam eles clérigos ou leigos, inseridos numa sociedade que não necessariamente é toda cristã. A cristandade acabou, mas com a sua conduta indigna causa escândalo. Arreda-te de mim, Satanás, disse Jesus a São Pedro. Trata-se, portanto, de um perigo, de um risco, de uma realidade extremamente letal, perigosa, funesta e que deve ser evitada a todo custo. E como se evita um escândalo? Procurando-se viver santamente, procurando-se viver na coerência da fé, procurando-se continuamente a conversão, pedindo a Deus que não nos permita cair em tentação e que nos livre do maligno. Quem está em pé, tome cuidado para não cair, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12. No próximo bloco, trataremos do escândalo bom, do escândalo recomendável por Cristo, do escândalo agradável a Deus Todo-Poderoso. Até breve.